Aula 108, nossa oitava aula do módulo sobre mecânica básica de veículos. Para baixar o resumo dessa matéria, acessem o site www.autoescolaonline.net. Para adquirir o DVD com todo o nosso curso, basta clicar sobre essa tarja vermelha e estará sendo direcionado à página de aquisição do DVD. Para nos enviar dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, utilizem um dos nossos e-mails, autoescolaonline.net@gmail.com ou ronaldo@autoescolaonline.net. Vamos falar nessa aula sobre sistema de freios. Parece óbvio a definição da função dos sistemas de freios, mas eu já vi perguntar em prova da seguinte maneira: o condutor, quando tem a intenção de diminuir a velocidade ou parar o veículo, ele utilizará qual sistema? Essa é a pergunta. Aí vem as alternativas: sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de embreagem, sistema de freios. Tem gente que ainda erra esse tipo de questão. Muitas das vezes ele imagina que ao parar o veículo ele precisa de usar também a embreagem para evitar que o motor se interrompa. Por isso ele acaba marcando o sistema de embreagem. Na verdade, nem existe aí o sistema de embreagem. A embreagem, no caso, está inserida dentro do sistema de transmissão. Mas, enfim, a pessoa acaba se equivocando por pouca coisa. O sistema de freios não deixa dúvida. Qual a função dele? Possibilitar a diminuição da velocidade do veículo ou sua imobilização total. Claro, né? Vamos conhecer algumas peças desse sistema: tambor, lonas, disco, pastilhas, hidrovácuo, sapatas. Lembrando que nós trabalhamos apenas com algumas peças. Não vou nem dizer que sejam as principais peças, talvez nem sejam, mas são as peças que são abordadas em provas dos Detrans. Aqui nós podemos observar o tipo de freio a disco. Daqui a pouquinho a gente vai falar com maiores detalhes sobre o funcionamento do freio a disco. Nós temos aqui representado na cor amarela o disco, que fica dentro da roda, e o sistema de freio atua sobre esse disco. Ele é um sistema que oferece maior potencial de frenagem e é mais comum nas rodas dianteiras. Qual é o princípio básico de funcionamento do sistema de freio a disco? Observe, nós temos um disco e temos duas pastilhas aqui representadas pela cor amarela. Pastilha de um lado do disco, pastilha do outro lado do disco. No momento que o freio é acionado, essas pastilhas se fecham no sentido que as setas estão mostrando aqui, ó, comprimindo então o disco, fazendo com que a roda gire em menor velocidade ou até mesmo imobilize totalmente o veículo. Deu para compreender o princípio de funcionamento dos freios a disco? Muito bem. E agora nós temos o tipo de freio a tambor. Aqui nós temos a imagem representando o freio a tambor. Ele é chamado de freio a tambor porque realmente ele trabalha dentro de um tambor, conforme nós vimos lá no primeiro slide, essa peça tambor. Numerado aqui nós temos, representado pelo número 1, o tambor. Pelo número 2, o cilindro de freio, também chamado de burrinho de freio. É muito comum a gente ouvir esse termo, burrinho de freio. Na prova não vai falar burrinho de freio, vai falar cilindro de freio. Pelo número 3 aqui nós temos representadas as sapatas e no número 4 aqui nós temos representada as lonas de freio. O freio a tambor oferece menor potencial de frenagem quando comparado ao freio a disco e ele é mais comum nas rodas traseiras. O funcionamento básico do sistema de freios a tambor consiste no seguinte: nós temos aqui o tambor, representado por vocês na figura. Aqui dentro nós temos as sapatas, temos o cilindro de freio
E no momento que o freio é acionado, esse cilindro se expande para lá e para cá, assim conforme mostrado pelas setas aqui, impulsionando as sapatas, que por sua vez são calçadas pelas lonas, contra as paredes do tambor. Com isso nós temos a redução do giro da roda e, consequentemente, a imobilização total do veículo. Existe também o freio ABS. O que significa essa sigla ABS? Eu acredito que muitos, ou talvez todos, já tenham ouvido falar sobre freios ABS e não sabe exatamente o que é esse freio ABS. Ele até sabe que é um freio melhor, mas não sabe exatamente o que significa ABS. Essa é uma sigla em inglês. Para nós não interessa a sua definição em inglês, e sim a sua tradução, que significa Sistema Anti-Bloqueio. O S de sistema, o A de anti, o B de bloqueio. Sistema anti-bloqueio. Por que sistema anti-bloqueio? Porque ele é anti-travamento. As rodas que são equipadas com freios ABS, elas não travam, ao contrário das rodas equipadas com freios a disco ou tambor. Com o freio ABS, o condutor pode pisar com toda a força no pedal de freio, que as rodas não vão travar. E qual a vantagem disso? São várias, nós vamos comentar aqui algumas delas. Tem excelente potencial de frenagem e preserva a capacidade direcional do veículo. Como assim capacidade direcional? Eu já falei sobre isso nas aulas sobre direção defensiva e mencionei superficialmente sobre os sistemas de freio ABS. O que acontece? Quando você está dirigindo numa rodovia, velocidade é 80, 100 km por hora, e pisa no freio com muita força, se as rodas travarem, você perde o controle da direção. Imagine, tem um obstáculo à sua frente. Aí você, no susto, pisa no freio com muita força, as rodas travam. Quando você percebe que não vai conseguir parar a tempo, você tenta virar a direção e o veículo não responde. Ele continua seguindo em linha reta. Ele não responde ao giro do volante. Com o sistema ABS, você não perde o controle direcional do veículo. Você pode pisar no freio com toda a força, que os freios ABS, além de te proporcionar um potencial de frenagem maior, ou seja, o veículo vai parar em menos espaço, você mantém a capacidade direcional do veículo. Você pode virar o volante enquanto freia, que o veículo vai obedecer à direção. Então essa é a grande vantagem. Uma resolução nacional do CONTRAN tornou obrigatório o uso dos freios ABS nos veículos fabricados a partir de 2014. Isso, com certeza, vai evitar muitos acidentes, porque é muito comum acidentes do tipo: a pessoa dentro da curva percebeu que estava correndo muito, aí assustou, pisou no freio, mas no que pisou no freio as rodas travaram e ela não conseguiu continuar fazendo o curso da curva. Com isso o veículo foi para a contramão, provocando um acidente, ou para fora da pista, também provocando um acidente. Então, o uso dos freios ABS, sem dúvida, vai ser um grande diferencial para a gente aí a partir de 2014, que serão obrigatórios em todos os veículos, até os mais comuns, os veículos populares, os mais baratinhos. Ficou claro isso aí? Um conceito aí sobre freio. Freio de serviço. Se alguém falar para você, utilize o freio de serviço, você saberia dizer o que é? Freio de serviço é o termo técnico ou termo adequado para se referir ao pedal de freio, o freio que você aciona com o pé. E ele tem atuação nas 4 rodas. Quando você aciona o freio de serviço, você está acionando o freio das 4 rodas. Freio de estacionamento. Saberiam dizer? Freio de estacionamento é o popular freio de mão. Tecnicamente ele se chama freio de estacionamento. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque numa prova teórica não vai mencionar freio de mão, não vai mencionar freio de pé, e sim freio de estacionamento. E no caso do freio de pé, freio de serviço. O freio de estacionamento, ele tem atuação somente nas rodas traseiras. Observem, aqui nós temos a alavanca
do freio de estacionamento e o tirante que leva até as rodas traseiras. O freio de estacionamento não atua nas rodas dianteiras. Existem termos também como freios a ar, freio hidráulico, servofreio. Estes são sistemas auxiliares que proporcionam ao condutor maior poder de frenagem e pouco esforço físico. Sistemas auxiliares que proporcionam ao condutor maior poder de frenagem. Isso com pouco esforço físico. Imagine um caminhão com toneladas de peso sobre ele, descendo um longo trecho em declive. Pense se você tivesse que fazer com o seu pé a força necessária para conter a descida desse veículo. Certamente não conseguiria. Então, quem faz essa força para você? Sistemas auxiliares, que no caso do caminhão, ônibus, carretas, veículos de grande porte, é um sistema a ar que vai fazer força sobre os freios para você, de maneira que você não precise, com o seu pé, fazer essa força. Você vai utilizar o seu pé apenas para acionar o sistema que estará trabalhando para você. Então, quando vocês ouvirem esses termos, freio a ar, freio hidráulico, servofreio, são sistemas auxiliares que proporcionam ao condutor maior poder de frenagem e pouco esforço. Nos automóveis, o popular, o que a gente mais tem, é o servofreio, também chamado de servo assistido, ou o famoso hidrovácuo. A manutenção preventiva nesse sistema consiste em, basicamente, verificação do nível de óleo no sistema. Os freios também têm óleo no sistema. E se o nível de óleo estiver baixo, com certeza esse sistema vai perder em sua eficácia. Portanto, conferir periodicamente, acredito que uma vez por semana já seja o suficiente, e observando que o nível está abaixo, completar. Há também a luz indicadora no painel de direção que vai estar te mostrando uma possível falha nesse sistema. Substituição das pastilhas. Então aqui nós temos o freio a disco e o mecânico está fazendo aqui a substituição das pastilhas, que claro, com o tempo vão se desgastar e precisam ser substituídas. Substituição das lonas, nesse caso, nas rodas traseiras. E a famosa sangria de freio. Este é um tema comumente abordado em prova. O que é a sangria de freios? A sangria de freio consiste em retirar do sistema de freios as bolhas de ar que possivelmente possam se formar dentro das tubulações. Observe que aqui a pessoa está removendo o bujão de saída do óleo com uma mangueirinha e um recipiente. Ele esgotou todo o óleo do sistema, enquanto alguém vai bombando ou bombeando o freio. O óleo vai saindo, inclusive o ar que está aqui dentro. Depois ele coloca o óleo lá em cima novamente e no mesmo procedimento, bombeando até que o óleo passe por toda a tubulação, retirando então o ar que existe ali dentro. Então, sangria de freio consiste basicamente nisso: retirar do sistema de freios as bolhas de ar que possivelmente possam se formar. Com isso, nós fechamos mais essa aula. Dentro de alguns instantes voltamos com a continuidade do nosso curso. Um abraço, até daqui a pouco.